Pode dar uma salva de palmas ao Espírito Santo. Pode se assentar. A Lu estava falando de esconder coisas. E a gente brinca com os meninos lá em casa de esconder as surpresas, né? Mas a gente sempre esconde em um lugar fácil de achar. Porque a intenção do pai é esconder, mas é que o filho ache. Por isso, Deus, ele não esconde as coisas de você, ele esconde as coisas para você. E ele sempre vai deixar num lugar bem óbvio para que você encontre. Ele vai fazer de propósito. Ele não está escondendo nada de você para que você nunca ache, não. Ele está escondendo algo para que você encontre. Para que você seja surpreendido a cada dia. E você vai ser, em nome de Jesus, amém? Queria chamar a Priscila aqui. Ela tem um testemunho para poder estar contando. Quem dera se todos testemunhassem aquilo que o Espírito Santo está fazendo, que o nosso Pai Celestial está fazendo, mas tem muita gente tímida, né? Tem muita gente que fica acanhada de subir aqui, pegar o microfone e olhar para esse tanto de gente e fala, ai, como que eu subo ali? Mas vamos ver o testemunho da Priscila. Amém. Boa noite. Há 7 anos eu fui diagnosticada com depressão. Eu vim de Santa Catarina, então eu tomei remédio durante esse tempo todo e, como Deus tem um propósito muito grande, eu acabei sendo resgatada aqui em Brasília, me converti há 1 ano e meio, mais ou menos, na CN, e graças a Deus usou pessoas poderosas aqui, o pastor Daniel, usou minha discipuladora, e há 5 meses atrás eu recebi uma palavra aqui no culto, e eu peguei a cura para mim. Falei, não, se nós nascemos, como diz a Bíblia, né, que nós nascemos para ter saúde, para sermos saudáveis, e eu esqueci a palavra, para que nosso corpo, né, toda doença é ilegal. Eu recebi essa palavra e falei, eu não aceito. E eu fui no meu médico, falei, existe algum exame que fale que eu preciso tomar remédio a vida inteira, como tem sido falado? Ele falou, não tem. Eu falei, então eu estou curada. E aí ele falou, então você vai fazer um desmame. E aí eu fiz durante 2 semanas, inclusive era um remédio que afetava o próprio sono, eu tinha um sono que eu não dormia bem, então eu tinha que tomar esse remédio, e desde o dia que eu decretei que eu estava curada, eu não tomei mais nenhum remédio, eu durmo super bem, nesse meio tempo eu fiquei desempregada, então Deus realmente assim é o cuidado de Deus extremo que a gente tem, essa convicção de que, mesmo que você esteja passando por qualquer problema, Ele está cuidando de tudo. E Ele vela seu sono. E glórias a Ele, só a Ele. Tudo por Ele. Não. 6 meses. 6 meses já. Amém. Quando ela me procurou ali, que ela falou que está diminuindo ou parando de tomar o remédio, na verdade, ela queria que eu desse a minha opinião. Mas a gente nunca dá a nossa opinião. Mas eu deixei bem claro para ela, vai ser feito conforme a sua fé. Vai ser feito conforme a sua fé. A sua fé sempre vai ser honrada, a sua atitude de fé sempre é honrada. É como se você tivesse uma atitude de fé aqui e Deus levantasse do trono para olhar. Quem está chamando a minha atenção ali embaixo? Quem é que está me chamando ali embaixo? Porque a sua fé chama a atenção de Deus, de uma maneira que mais nada que você possa fazer vai chamar de igual forma. Tem gente que tenta chamar a atenção de Deus, agradar a Deus sendo bonzinho, tentando, né, ser comportadinho. Não, isso tudo você vai fazer também. Mas a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Demonstre fé, porque fé é confiança. Você está dizendo para Ele, eu confio no que o Senhor disse para mim, e por isso eu estou tomando essa atitude.
Eu acredito na sua fidelidade e por isso eu estou tomando essa decisão. Então a fé, você está dizendo, eu confio na tua palavra, Deus. Vai passar céu, vai passar terra, mas a tua palavra vai permanecer. As tuas promessas a respeito da minha vida vão se cumprir. É disso que Deus gosta. É isso que chama a atenção de Deus. Não é ficar com aquela carinha de santo. Ó Deus, eu estou aqui, ó, bem. Mas na hora do vamos ver, você demonstra que você não crê nele. Você demonstra que o que ele diz, tipo assim, eu sei que você é poderoso, mas eu estou em dúvida se realmente o Senhor vai agir nessa questão aqui. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu não sei, essa doença não tem cura. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas a minha empresa está falindo. E eu não estou vendo possibilidade nenhuma. Essa é a questão. Como você quer chamar a atenção de Deus? A única forma é pela fé. Não tem outra. Não existe outra. A Bíblia é clara. A regra é clara, né? Até o Arnaldo já sabe disso. A regra é clara. Sem fé é impossível. Gente, não é que sem fé, talvez você agrade de outra forma. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então confie nele. Confie que ele é galardoador daqueles que se chegam a ele. Daqueles que buscam a ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Levíticos, capítulo 16, verso 14. Hoje nós tivemos um probleminha, o telão não está funcionando. Então você não vai poder ler no telão. Você realmente vai ter que abrir a sua Bíblia. O texto diz o seguinte. Todos acharam? Amém? Levítico, capítulo 16, verso 14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Se você ler o texto inteiro aí, essa palavra ela é direcionada ao sumo sacerdote. Aquele que ia fazer sacrifício pelo povo de Deus, para que os pecados do povo fossem apagados. E que através do pecado apagado, eles pudessem ser abençoados. Porque você só pode ser abençoado no momento que não existe culpa na sua vida. Por isso que pessoas que carregam culpa não são abençoadas, porque elas sempre acham que não merecem. Você tem que se livrar da culpa, e a única forma de se livrar da culpa é através do sangue. Mesmo no Antigo Testamento, você vai ver que era necessário sacrificar um animal, pegar do sangue desse novilho, desse animal, entrar nos Santos dos Santos, onde estava a arca, a presença de Deus, e ali aspergir o sangue sobre o propiciatório. Era a forma de se cancelar a culpa, era a forma de fazer com que o povo acreditasse que não existia nada contra eles mais, e eles saíam dali realmente sabendo que Deus os abençoaria com toda certeza. Por quê? Porque não tinham pecado mais. Eles não tinham pecado mais. Uma vez por ano, eles se reuniam no tabernáculo, armavam as tendas em volta do tabernáculo, todas as tribos de Israel,
o sumo sacerdote preparava um animal, o sacrifício era feito, o sangue era derramado, tudo para que o povo tivesse um ano abençoado. Um ano onde eles iriam plantar e iriam colher de uma forma sobrenatural. Um ano onde eles não teriam gafanhotos em suas lavouras, comendo o fruto do seu trabalho. Um ano onde as enfermidades não iriam tocá-los. Um ano onde tudo iria dar certo. Um ano onde os inimigos não o encontrariam. Um ano que, mesmo que eles entrassem em guerra, eles seriam vencedores. Um ano onde tudo vai dar certo. Quem queria um ano desse? Onde tudo vai dar certo. Tudo que você fizer vai fluir. Tudo que você fizer vai acontecer. Todo plano, todo projeto, tudo aquilo que você pensar vai acontecer. Era o que acontecia a partir do sacrifício desse animal. Era o que acontecia nesse dia, no dia do sacrifício. O pecado do povo, de toda a nação, era jogada nesse novilho. E esse novilho era sacrificado para que esses pecados fossem esquecidos por Deus. Para que Deus não se lembrasse mais desses pecados. Para que realmente virasse a página e começasse uma nova história. Está zerado. Um ano agora de bênção. Então o sumo sacerdote, ele fazia esse sacrifício uma vez por ano, com o objetivo de trazer para o povo um ano de muitas vitórias e de muitas bênçãos. Quem chegou a assistir um filme já antigo, Os Caçadores da Arca Perdida? Quem assistiu? Essa arca que tem nesse filme é exatamente essa arca. É exatamente a arca que eles estavam procurando. A Arca da Aliança, essa arca propriamente dita. Só que no filme, quando eles removem a tampa, que é o propiciatório, quando eles abrem, sai um monte de bicho lá de dentro. Sai um monte de criaturas e sai matando todo mundo que está perto. Mas isso no filme. Não quer dizer que acontecia isso também na arca propriamente dita na Bíblia. A arca da Bíblia não tinha criaturas de aparências estranhas, não havia monstros. Dentro da arca da aliança, que era um caixote retangular, mais ou menos nesse formato, e tinha uma tampa, que era de ouro maciço. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, um virado para cá, o outro virado para cá, e eles olhavam para dentro da arca da aliança. Eles olhavam para dentro dessa tampa, eles estavam em cima da tampa, então eles como se estivessem olhando, só que existia um ouro maciço, que era a tampa onde eles estavam em cima. Então, na verdade, dentro da arca tinha 3 objetos, 3 itens dentro da arca. Um dos itens era um vaso de ouro que continha o maná. O que era o maná? Era a comida que Deus dava para o povo dele quando estava transitando no deserto em direção à terra prometida. Tinha também a vara de Arão, que havia florescido. Um líder iria ser escolhido, e a vara que florescesse, esse seria o escolhido de Deus. Então tinha a vara que havia florescido ali. E também dentro da arca estava os 10 mandamentos. As 2 tábuas de pedra onde Deus escreveu os 10 mandamentos também estavam
dentro da arca. Eram esses 3 objetos que estavam ali. Esses 3 itens são símbolos da rebelião do homem contra Deus. Esses 3 itens, eles mostram o orgulho do homem, a rebelião do homem, a desobediência do homem, a revolta do homem em relação a Deus. O pote de ouro com o maná representa a rejeição do homem da provisão de Deus. O maná era uma provisão, mas eles reclamaram. Não, a gente quer carne. Todo dia esse negócio aqui agora. Eu preferia estar no Egito lá tinha melões, lá tinha verduras, lá tinha comida de sobra. O Senhor traz a gente para o deserto aqui para ficar comendo maná hoje, maná na segunda, maná na terça, maná na quarta, maná na quinta. Não tem outro cardápio. Ou seja, Deus está dando uma provisão e o homem está reclamando. Cuidado daquilo que você reclama. Talvez você esteja num emprego onde não é o salário que você espera. Mas esse é o maná que Deus está te dando hoje. Se você reclamar do que Ele te deu hoje, você não está pronto para pegar o que vem depois. Seja grato a tudo que chega às suas mãos. Jesus, ele recebe 5 pães e 2 peixes de um jovem, e o que ele faz? Ele podia muito bem falar, não dá para nada. 5 pães e 2 peixes não é suficiente. Não, ele levanta e dá graças a Deus. Sabe, agradece o que você tem hoje. Seja grato pelo que você tem hoje. Porque isso aí é um degrau para um nível mais alto amanhã que você vai chegar, que você vai alcançar. Seja grato pela provisão que Deus está te dando hoje, porque é um sustento, é um tempo, talvez um percurso, talvez uma estação, mas seja grato. Reconheça o suprimento de Deus na sua vida, a provisão de Deus na sua vida. Pessoas ingratas fecham portas. A ingratidão fecha a porta do coração daquele que é doador. Você já deu presente para alguém e essa pessoa demorou? Tipo assim, você percebeu que ela... Isso é fechar a porta. Isso é fechar a porta do coração daquele que teve uma atitude doadora ao seu respeito. Precisamos ser gratos, tanto às pessoas quanto a Deus. Então, o pote de ouro com o maná representava a rejeição do homem à provisão de Deus, porque o maná era a provisão de Deus. A vara de Arão representa a rejeição do homem à liderança de Deus. Não, eu não quero me submeter. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses anos? Aquilo que você não respeita, você não pode ter. Aquilo que você não respeita, não vai chegar às suas mãos. Eu vou te dizer uma coisa, o seu milagre às vezes pode estar em uma pessoa que você não reconhece. Deus pode ter depositado o seu milagre dentro daquela pessoa, mas você a não reconhece, mas você a rejeita. Não, ela não é qualificada. Não, eu não acredito que possa estar ali. Aquilo que você despreza, você não pode ter. Aquilo que você rejeita, você não pode ter. Então, a vara de Arão representa a rejeição do homem à liderança de Deus. Ou seja, não queremos essa liderança. Queremos essa, queremos aquela, queremos desse jeito. E o terceiro item era as tábuas da lei.
os 10 mandamentos que Moisés recebeu no monte. Os 10 mandamentos representam a rejeição do homem ao padrão de santidade de Deus. O povo diz, nos deu o mandamento que nós vamos obedecer, e nós vamos merecer a sua atenção, o seu amor. Pode fazer os mandamentos aí que a gente é o cara, a gente vai conseguir obedecer isso. Nós seremos santos de obedecer. Deus, 10 mandamentos só 10, ótimo. Então, se a gente obedecer os seus 10, nós somos santos. Vamos nos santificar se obedecer os 10 mandamentos. Seremos perfeitos, agradáveis aos seus olhos se a gente obedecer os 10 mandamentos. Então pode mandar. Todo mundo sabe da história. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, quando Moisés desce com os 10 mandamentos, ele chega embaixo, ao pé da montanha, e o povo tinha derretido o ouro que Deus tinha dado para eles de presente. O ouro do Egito tinham derretido e tinha feito um bezerro para poder adorar. Estava todo mundo adorando um bezerro. E qual é o primeiro mandamento? Não farás para ti imagens de escultura. Pronto, já quebrou o primeiro. Já arrumou o problema. Não terás outros deuses além de mim. Mas Deus já sabia o que eles estavam fazendo lá embaixo, tanto é que Deus fala, olha Moisés, eu vou matar esse povo todo e vou começar uma nova nação a partir de você. Porque esse povo não tem jeito. Olha, é porque você não está vendo, você vai descer e já já você vai ver. Aí é onde entra aquele grande momento de Moisés, que ele fala, Senhor, repense isso que o Senhor está dizendo. O que vão pensar, o que vão falar de ti? O Senhor tira o povo do Egito para poder matar no deserto. Aí Deus, então tá bom, Moisés, então desça lá. Moisés conversa com Deus e Deus fala, beleza Moisés, eu matar eles mais não. Só que quando ele desce com os mandamentos, ele chega lá e vê o povo dizendo para um bezerro, tu és o Deus de Israel, tu és o nosso Deus, você nos tirou do Egito. Aí Moisés não aguenta, ele fala, mais de 3.000 pessoas morrem nesse dia. Mais de 3.000 pessoas morrem nesse dia. Então, os 10 mandamentos é a rejeição do homem para o padrão de Deus. Até então, eles eram sustentados pela graça de Deus. A partir de um momento, eles falam, não, a gente dá conta. A gente dá conta, eu sou um cara certo, com a vida certa, com a vida ajustada, com isso, com aquilo. Eu consigo te agradar, Deus. Então, esses 3 itens, que são símbolos da rebelião do homem contra Deus, estavam dentro da arca, trancados lá. Dentro da arca, o propiciatório fechava essa caixa retangular. Mas Deus, que é misericordioso, que é amoroso, Ele faz isso de propósito, porque veja, essas 3 coisas simbolizavam rebelião do homem. Então o que Deus falou? Vou escondê-las dentro da arca. Vou ocultá-las dentro da arca. Eu não quero vê-las, porque eu não quero fazer algo de mal contra o povo. Então eu vou colocá-las e escondê-las dentro da arca.
Você sabe a arca, quem ela simboliza? Jesus Cristo. A arca simboliza o Filho de Deus. O propiciatório simboliza o Filho de Deus. Toda essa arquitetura ali simboliza o que ia acontecer na cruz do Calvário. Então perceba, ele coloca esses itens dentro da arca com um propiciatório por cima e 2 querubins virados um para frente do outro, olhando para dentro da arca. Eu falei no início que o sumo sacerdote, ele entrava e a arca, no caso aqui, ficava nos Santos dos Santos, no último estágio, no último compartimento do tabernáculo, e o sumo sacerdote entrava lá, e ali o sangue era aspergido sobre o propiciatório. O sangue do sacrifício de animais sobre o propiciatório com o objetivo de abençoar o povo. Os querubins olhando para dentro da arca simbolizavam os olhos de Deus, a visão de Deus. Então isso significa que os 3 itens que simbolizavam a rebelião do homem estavam dentro da arca, coberto pelo propiciatório, e o sangue do animal estava sobre o propiciatório. Então, quando os querubins estavam olhando, que simbolizava os olhos de Deus, então significa que os olhos de Deus não via os símbolos de rebelião do homem. Deus não conseguia enxergar a rebelião do homem, porque a rebelião do homem estava escondida na arca. A nossa rebelião está escondida em Cristo. Você acha que quando Deus olha para você, Ele vê você? Você acha isso mesmo? Se você já recebeu, se você tem Jesus na sua vida, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele derramado. Ele vê o Cordeiro dele que foi sacrificado por você. Então Ele não vê a sua rebelião, Ele não vê a sua desobediência, Ele não vê a falsidade muitas vezes, Ele não vê naquilo que você negligenciou, Ele vê o Filho dele. Ele não vê culpa, Ele olha para você e não vê culpa. Jesus é o nosso propiciatório. Enquanto o sangue estava sobre o propiciatório, os olhos de Deus só via o sangue. E ao ver o sangue, o povo era aceito. E ao ver o sangue, o povo era abençoado. E ao ver o sangue, o povo era perdoado. Um ano de bênçãos. Um ano onde tudo daria certo, porque afinal, naquele tempo, o sumo sacerdote tinha que repetir esse ritual anualmente. Porque o povo era perdoado aqui, mas eles saíam dali e continuavam pecando. Ano que vem, sacrificar outro animal. Porque a nação já está repleta de pecado mais uma vez. Jesus é o nosso propiciatório. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 9, verso 23. Hebreus capítulo 9, verso 23. Olha só o que diz. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem,
mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Está falando de todo esse ritual que eu estou falando aqui, de sacrifício de animais, do sumo sacerdote entrar. A Bíblia está dizendo que o que aconteceu na terra era algo muito parecido com o que acontece na região celestial. Olha só a sequência. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Veja, o sumo sacerdote terreno, ele entrava num lugar feito por homens, por mãos humanas. O tabernáculo, tudo aquilo ali era montado por pessoas. Só que aqui está dizendo que Jesus também entrou num tabernáculo, ele também percorreu todo aquele processo, só que não foi num santuário feito por mãos. Que é uma figura do verdadeiro santuário. Porém, no mesmo céu, agora, comparece por nós perante a face de Deus. Veja, ele entrou no tabernáculo do homem. Tinha um lugar onde ficava a arca simboliza a presença de Deus, aonde Deus está. E ali o sumo sacerdote, ele entrava. E ali ele fazia o sacrifício. O texto está dizendo que Jesus, que esse sacrifício dos homens é uma figura do verdadeiro sacrifício, porém, no mesmo céu, agora comparece por nós perante a face de Deus. Ele entra na sala do trono, nos santos dos santos. Aonde Deus está? E diz que ele comparece perante a face de Deus com sacrifício por mim e por você. Mostrando não sangue de novilhos, de um animal que não poderia ter nenhuma ligação com o homem ou semelhança, identificação, afinal, novilho e homens não se identificam. Mas agora ele chega perante Deus, no Santo dos Santos, na sala do trono, e ele mostra o sangue do sacrifício, mas agora dele próprio, o qual há identificação, porque Jesus se fez homem. Existe identificação. Um homem derrama o sangue pelo pecado dos homens. Não um animal, porque pensa, já pensou? Chega num novilho e fala, e aí, você quer morrer pelo fulano de tal ali? O novilho, o que eu tenho a ver com isso? O cara que faz a besteira, eu que entro na faca? Se fosse perguntar para um bezerro, seja lá, ele ia dizer, não quero morrer por ninguém, não. Mata ele mesmo lá, me deixa vivo. Mas Jesus, ele escolheu ser sacrificado. Havia identificação, havia aceitação, havia concordância. Jesus, você quer morrer por ele? Veja, você é santo, você é puro, você é cheio de glória, você está aqui no céu, você é meu filho, ele está lá em pecado, condenado ao inferno. Você quer morrer por ele? Ele disse, eu quero morrer por cada um deles. Eu quero tomar o lugar deles, que a condenação e o pecado e a maldição e a ira sobre o pecado que está sobre eles venha sobre mim, e aquilo que está em mim seja derramado na vida de cada um deles. A vida que está em mim eu dou para eles.
e a maldição que está neles, eu levo sobre mim. Foi isso que Jesus fez. Ele não foi simplesmente, Deus chegou e falou, Jesus, é você mesmo que vai morrer. Ele escolheu ser sacrificado por você. E da mesma forma, quando o novilho era sacrificado e o sangue era aspergido nos santos dos santos, ali no propiciatório, e o pecado do povo era apagado. E o povo tinha um ano abençoado por causa do sangue de um novilho. Agora imagine o sangue do Filho de Deus por você. Se um sangue de um novilho fazia isso, imagine o sangue de Jesus. Você tem noção que se você carregar culpa de pecado, você não vai ser abençoado? Você tem que entender de uma vez por todas que o seu pecado foi cravado na cruz do Calvário e Ele pagou todo o preço do seu pecado. A ira de Deus com o pecado foi derramada em Cristo. E quando eu digo a ira de Deus no pecado, as pessoas entendem isso errado. Elas acham que a ira de Deus é contra o pecador. Não é, Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. Te dar um exemplo que você vai entender. Uma pessoa que você gosta tem câncer. Você passa a odiar a pessoa porque ela tem câncer? Mas você ama o câncer? Você odeia o câncer? Você queria fazer o que com o câncer? Exterminar ele. Assim é Deus quando olha para alguém que está em pecado. Ele ama aquela pessoa, só que ele odeia aquele câncer chamado pecado, porque ele sabe que aquele câncer chamado pecado vai fazer aquela pessoa sofrer. Deus não tem problema com pessoas. O único problema de Deus era com o pecado. A ira de Deus não era contra pessoas, a ira de Deus era em relação ao pecado. E a ira dele foi esgotada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, porque todo o pecado da humanidade estava ali na cruz do Calvário. Esgotou. Você sabe por que você vai ser abençoado? Você sabe por que Deus vai te abençoar? Porque Ele olha para você e não vê mais injustiça na sua vida. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Somos justiça de Deus em Cristo. Isso é extraordinário. Na sequência do texto que nós estávamos lendo, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fará padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Ei, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que antes eram vários sacrifícios, porque todo ano tinha que ter perdão e remissão de pecados. E ele está falando aqui que se fosse da mesma forma, Jesus ia ter que morrer várias vezes. Mas, olha o que ele diz aqui, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Uma vez só foi necessário Jesus se sacrificar. Uma vez só era necessário para Jesus se entregar, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ei, o verbo usado aqui é aniquilar
o pecado. Ele não está falando de perdoar, ele não está falando de dar um tempo, ele está falando de aniquilar. O que é aniquilar? É exterminar, é apagar da história, é consumir, é desaparecer. Aniquilou, acabou, nunca mais volta, não tem jeito, desapareceu. Finalizou. Um novo tempo, uma nova história. Foi isso que Jesus fez. Uma só vez ele se manifesta como Cordeiro de Deus e aniquila todo o pecado da humanidade. Extraordinário isso. Ele entra na presença de Deus. O tabernáculo que ele entra e leva o sangue do sacrifício dele, não é um tabernáculo feito por pessoas. Ele entra no céu, na sala do trono, onde está o Pai das luzes, e ali diante do Todo-Poderoso, daquele que vive eternamente diante do Eterno, ele derrama o sangue e fala: esse sangue lavou, perdoou, resgatou, aniquilou toda a maldição do seu povo. Toda. Ele entra no lugar mais santo do universo. Na presença daquele que não pode se aproximar de pecado. Porque se alguém que está em pecado se aproxima dele, é consumido. Porque ele é santo, 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 santo. Como um Deus tão santo, você pode se aproximar dele. Se você ainda tivesse nesse estado de pecado que muitas vezes você acredita que está, você não poderia sair vivo disso. Mas quando ele olha para você, ele vê o sangue do Filho dele. Porque aquilo que te acusava está escondido dentro da arca, está escondido em Cristo. O Pai olha para você e vê Jesus. O Pai olha para você e vê o sangue. Não tem, ele procura, os olhos dele passam e não enxerga nada que te desqualifique. Você crê nesse sangue? Você crê nesse sacrifício? Você crê nesses textos que nós lemos aqui hoje? Você verdadeiramente acredita? Então comece a viver uma vida livre, de liberdade, porque você não é filho das trevas, você não é escravo do pecado, você era escravo do pecado, mas hoje você foi resgatado, você não é mais escravo do pecado. Na verdade, hoje você recebe poder para resistir e vencer o pecado. O que Cristo te concedeu foi poder para poder vencer. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele aspergiu o sangue sobre o propiciatório 7 vezes. 7 fala do sacrifício perfeito de Jesus. Jesus sangrou 7 vezes até a morte. 7 vezes. Sumo sacerdote aspergiu sangue 7 vezes. Jesus sangrou 7 vezes. 7 vezes. Vamos ver se eu estou bom de memória aqui. Vamos contar? Para ver se realmente ele sangrou 7 vezes. Porque se ele era o sumo sacerdote, se ele estava fazendo esse sacrifício, teria que aspergir o sangue 7 vezes. Jesus estava no Getsêmani. E a Bíblia diz que ele transpirou sangue. Primeira vez. Segunda vez, ele é levado e ele é chicoteado e ele sangra.
Chicoteado é pouco. Gente, chicoteado é pouco. Chicoteado não fala o que realmente aconteceu com Jesus ali. O chicote que eles usavam tinha um pedaço de osso e pedaço de ferro. Quando eles chicoteavam, o chicote grudava na carne. E eles puxavam e arrancavam pedaço de carne. Os ossos dele ficaram expostos. Então ele sangrou pela segunda vez. Colocaram uma coroa de espinhos. Arrancaram-lhe a barba. Perfuraram-lhe as mãos. Os pés. E levaram ele para a cruz. Depois enfiaram-lhe uma lança. E pela última vez, sacrifício perfeito, único, definitivo. O que Deus precisa fazer para poder te abençoar? Para poder mudar a sua vida? Mais nada, foi feito tudo em Jesus Cristo. Foi feito tudo em Jesus Cristo. É um sacrifício único, definitivo e suficiente. Como que você vem a Deus hoje? Como que você se achega a Deus hoje? Talvez você se acha aquém no padrão de santidade para chegar a Deus. Eu acho engraçado algumas pessoas que falam, não, para você chegar na presença de Deus, você tem que se santificar. Nossa, eu tenho que me santificar. Jesus não me santificou com seu sangue? Eu que tenho que me lavar dos meus pecados, não foi o sangue do Cordeiro que me lavou de todos os pecados? Eu posso me achegar ao Pai, porque os meus pecados, que eram escuros, negros, hoje são mais alvos do que a branca lã. A minha vida é branca, é limpa, é pura, porque o sangue de Jesus me purificou. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho te libertou, então acaba com essa conversa aí de que existe pendência. Pode entrar na presença do Pai e se tiver alguma impureza, o sangue vai continuar purificando, vai continuar lavando, lava até caráter, muda atitudes, muda temperamento, muda tudo. O sangue de Jesus, ele não só lava, ele transforma, ele faz você se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Você está me entendendo? Hebreus 8:12. É isso aqui que o nosso sumo sacerdote fez por nós. O sangue do Cordeiro de Deus fez por nós. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Olha Deus falando para você. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Será que o sacrifício foi suficiente? Deus está falando, eu não vou me lembrar mais do que aconteceu ali, do que aconteceu ontem. Hebreus 10:17. Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Será que o nosso sumo sacerdote foi suficiente? Nosso sumo sacerdote chamado Jesus Cristo fez uma obra perfeita? Realmente ele foi aceito, recebido por Deus, aprovado por Deus? Veja, não importa o que nós sentimos, o que importa é o que a Bíblia diz a respeito de você. Pastor, eu não me sinto qualificado. O que você sente não importa. O que importa é o que está escrito aqui nesse livro.
Mas pastor, eu realmente não me sinto assim não. O que importa é o que saiu da boca de Deus. Ele só vê o sangue de Jesus. E você tem posição perfeita diante dele para sempre. Sabe por quê? Porque Jesus foi perfeito. O sacrifício foi perfeito. A obra foi perfeita, terminada e acabada. Por isso que você pode sair daqui com todo milagre que você já algum dia gerou expectativa. Isso que você escreveu no seu prospecto, isso aí não é nada. Entenda, se você compreender o que foi dito aqui hoje, se você internalizar o que foi ensinado aqui hoje, você não vai receber só o que você está pedindo. Você não vai receber só o que está escrito nesse prospecto. Como disse a pastora Lu aqui, você vai ser surpreendido. Porque você vai começar a encontrar presentes de Deus em vários lugares. Surpresas que Ele está te colocando. E são surpresas boas. Não existem surpresas más. Surpresas boas é o que você vai encontrar nesse percurso. Feche seus olhos. Foi suficiente. Foi um golpe só. Com um só golpe, Jesus aniquila o pecado. Com um só golpe, Jesus resolve a questão da humanidade. Um só ato, um só momento. E nós podemos, mais uma vez, entrar na presença de Deus sem culpa. Entrar nos santos dos santos. Quando o sumo sacerdote no Antigo Testamento fazia sacrifício de animais, com o objetivo de abençoar aquele povo, e o sacrifício era aceito, quando aquele momento terminava, o véu se fechava de novo. O véu era uma espécie de cortina que separava. Mas quando Jesus entra nos Santos dos Santos e apresenta o sangue dele no propiciatório, o véu não se abriu, o véu se rasgou. A Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Não havia mais separação. Dali em diante nada separaria nenhum homem da presença de Deus. E para que não houvesse dúvida de quem tinha rasgado aquele véu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima, eu ia falar, foi alguém que puxou. Foi de cima para baixo. Alguém lá do céu rasga o véu. Aquilo que separava, não separa mais. Podemos adentrar nos Santos dos Santos. Podemos entrar na sala do trono. Podemos ir para a presença do Eterno. Podemos senti-lo, percebê-lo.
A presença dele está aqui, nessa noite. O seu Espírito está aqui. Enche este lugar. Existem anjos neste lugar. O céu está aqui. Eu escuto barulhos de correntes e cadeados quebrando. Portas enferrujadas, antigas, que há muito tempo estavam fechadas, estão se abrindo. Tem muitas pessoas tendo a história mudada aqui essa noite. Tem muitas pessoas que vão se relacionar com Deus diferente a partir de hoje. Tem muitas pessoas que vão se ver diferente. Vão ter uma opinião diferente sobre si próprio a partir de hoje. Você está pronto para viver uma nova história? Você está pronto para viver um novo tempo? Você está pronto para esbarrar em milagres sobrenatural? Você está pronto para, no seu dia a dia, o seu normal se tornar sobrenatural? O seu natural vai ser sobrenatural. Você está pronto para viver algo que você nunca viveu? Presenciar coisas e acontecimentos que você nunca presenciou? Está preparado para ver as resistências que você tinha em algumas áreas da sua vida desaparecer? Você está preparado para viver um tempo onde você vai se sentir um imã das bênçãos de Deus? Você vai atrair as coisas boas, tudo que é bom vai acontecer com você. Tem pessoas que chegaram aqui achando que tudo dá errado na sua vida. Pois a partir de hoje a palavra que está sobre a sua vida é: tudo vai dar certo. Você vai atrair as coisas certas, você vai atrair as coisas boas. As melhores notícias vão chegar até você. Através de cartas, através de telefonemas, através de pessoas, você vai começar a atrair tudo que é bom, as coisas boas vão te cercar. Os exames que vão cancelar esse exame que você tem na mão vai chegar na tua mão. Você vai ter um exame, um laudo médico, uma prova científica de que essa doença, do que essa enfermidade não existe mais no seu corpo, em nome de Jesus. Uma nova história está começando aqui, e se você crê nisso, eu falei no início, o que chama a atenção de Deus é fé. Se você tiver fé, Deus está levantando do trono nesse momento e está olhando para você. Está apontando o cetro para você. Está te aprovando. Está te elegendo. Essa é a noite da virada da sua vida. Se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Olha, Jesus pregou naquele tempo, muitos receberam e outros não. Eu não sou Jesus, nem chego perto dele. Mas uma mensagem foi entregue aqui com base na Bíblia. Se você receber essa palavra tem poder de mudar a sua vida.
O que você vai fazer com ela eu não sei. Eu sei que ela pode te transformar. Está preparado para viver um novo tempo? Está preparado para viver algo que você nunca viveu? Está preparado para ser invadido por uma graça que você nunca imaginou que poderia haver, existir? Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados. E se entregue a tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Permita ser invadido por essa mensagem, por essa unção, por esse poder. Uma nova história está começando. Uma nova história está começando na sua vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante vai chegar até você. Tati, chegou o dia. Chegou o momento. Permita-se ser invadido. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou.
história. Um novo tempo começa na sua vida a partir de hoje. Sem culpa, sem peso. Entenda o que aconteceu na cruz. Você é livre. Você é filho de Deus. Hoje você tem a oportunidade de iniciar um novo tempo e uma nova história, totalmente diferente do que você já viveu. Não tenha medo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Você é livre. E somente os livres celebrem a presença dele neste lugar. Somente os livres exaltem o nome de Jesus. Oh! Glória a Deus. Glória a Deus. As doenças vão ter que sair. A doença tem que ir embora. Não tem opção. O câncer tem que secar. O sangue tem que ficar limpo. O que não funcionava tem que voltar a funcionar. E é isso que vai começar a acontecer na vida de várias pessoas aqui. Tudo que estava fora do lugar vai ser colocado no lugar. Tudo que estava desajustado vai ser ajustado, vai ser alinhado, vai entrar em conformidade com o amor de Deus pela sua vida, com a vontade de Deus para a sua vida. Vida financeira de pessoas aqui vai ser ajustada. Você vai começar a prosperar. Onde você colocar a mão, você vai ver multiplicando. Você fala, gente, que é isso? Como assim tudo que eu faço dá tão certo? Por que onde eu coloco a mão se multiplica? Às vezes eu me esforço menos do que o outro, mas é como se tivesse, eu sei que tem, a mão de Jesus Cristo sobre a minha mão, confirmando a obra das minhas mãos. Você é irresistível aonde você for, onde você chegar. O empreendimento que você começar, ele vai prosperar, porque sobre você existe uma bênção. Existe algo sobre você que destrava, que abre portas, que quebra correntes. Que atmosfera gostosa que está aqui. Tudo pode acontecer aqui. Qualquer coisa. Qualquer coisa. E já está acontecendo. Já está acontecendo. Vamos ouvir muitos testemunhos a partir de hoje. Acende aí pra gente. Estávamos reunidos ali, a equipe. Tivemos algumas palavras de conhecimento. A equipe vai estar se posicionando aqui à frente. Queremos orar por você. Dor de cabeça. Febre. Pescoço. Ombro.